Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. O mapa das empresas revelou que o país teve um recorde de novos CNPJs abertos, com aumento de 24% desde o último ano. Isso representa mais de 1 milhão de empresas abertas só no primeiro semestre de 2021. Só a modalidade de microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, somou 2,6 milhões de novos cadastros, representando 56,7% do total de empresas abertas em 2020. Uma das alternativas que é tendência crescente no exterior está ganhando muitos adeptos no Brasil, são os escritórios virtuais. E para falar sobre as novas ferramentas que estão auxiliando no modelo de trabalho, eu convidei Miklos Grof, que é cofundador e CEO da startup Company Hero. Miklos, o que são os escritórios virtuais? Perfeito, ótima pergunta. É uma solução muito ágil para uma dor muito grande. Uma escritório virtual resolve a questão de sede fiscal da sua empresa. Como você sabe, quando você abre uma empresa ou filial, tem que ter um endereço comercial e fiscal, tá? Para sua empresa, que a junta comercial pede. Isso nacional e internacional, isso é uma regra, porque os órgãos públicos querem ter um lugar físico onde conseguem te comunicar, falar com você, etc. Então, eles pedem um endereço formal para isso. E isso obriga muitas empresas e autônomos, tá? PJs autônomos, a alugar um conjunto, apesar que não necessariamente estão precisando aquele local, naquele formato. E com um escritório virtual, você consegue separar a questão de onde está sediada a sua empresa, de onde você de fato trabalha no dia a dia com seu time. Legal, Miklos. Antes de a gente começar a conversar aqui, a gente bateu um papinho rápido antes, e você me falou um pouquinho da tua trajetória, do teu início. Você é húngaro, é isso? Sim, sou húngaro, então já desculpa pelo sotaque e pelos erros de português, sim. Pegando carona nisso, né, nessa coisa do fato de você ter conhecimento em outros países, ter vivido, ter, enfim, conhecido outras realidades, queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre como é que essa tendência, né, dos escritórios virtuais começou no mundo e se isso já é uma realidade, se essa timeline, né, de mudanças e da inclusão desse tipo de serviço, ela aconteceu mais distante aqui no Brasil ou a pandemia ajudou a, digamos, impulsionar isso tudo? Essa é uma ótima pergunta. Essa indústria existe pelo menos desde as 70, tá? Um pouco sobre a minha trajetória breve, eu trabalhei no ramo corporativo com PricewaterhouseCoopers em Londres por vários anos. Então lá lidei com empresas multinacionais que também, desde lá sempre, usam endereços fiscais, escritórios virtuais para poder ter sedes em todos os lugares que prestam serviço. Então lá comecei a conhecer o serviço nesse contexto corporativo de multis, mas desde 2012, eu empreendo. Tive já 3 empresas e sempre utilizei endereços escritórios virtuais lá também. Minha primeira startup era um SaaS. A gente sediava a empresa em Delaware e tinha subsidiário em Brasil e em Chile. Então, a gente usou escritórios virtuais em todos esses lugares para poder declarar certinho os impostos, etc., dos municípios corretamente. Porém, eu e Diego, meu sócio nas empresas, a gente trabalhou em coworkings ou às vezes em Starbucks e quando cresceu o time, pegamos um escritório, mas nossa realidade de trabalhar mudou, porém os escritórios virtuais eram um pilar que nos ajudou, né? Não precisar sempre atualizar os contratos sociais e fazer a mudança. Mas voltando um pouco para responder a sua dúvida especificamente, existe faz décadas, no Brasil também, acredito desde os 80s, porém não recebeu nenhuma forma de digitalização, ou pelo menos muito pouco inovação. Então, na pandemia, acredito que cresceu a demanda, mas acompanhou também o número de empresas que também cresceu quase 30% em 2020 versus 2019. Então, acredito uma
indústria, até diria, bem matura, aí está continuando a ter relevância. E se a gente fosse conceituar para o nosso ouvinte, qual a diferença principal, digamos assim, entre esses espaços virtuais, os escritórios virtuais, com os tradicionais escritórios alocados e os coworkings? Qual que é a diferença primordial entre esses espaços? Perfeito. São complementos serviços. Muitas vezes a venda é casada, os dois. Por exemplo, aqui no Brasil, provedores tradicionais desses serviços são coworkings, porém eles realmente têm foco em facilities e dá ambientes de trabalhar. E um endereço fiscal que vem juntos funciona muito bem se tu, inclusive, está trabalhando lá. Mas se tu, por exemplo, quer crescer seu time, quer mudar para um outro cowork maior, ou ter uma sede própria, ou inclusive vocês decidem que querem trabalhar home office e só 2 vezes por semana trabalhar algum coworking usando alguma ferramenta, plataforma como o Bureau Coffee, sua sede fiscal perdeu um pouco o lar, né? Onde fica a sua sede fiscal? Tu atualiza seu contrato social cada semana, cada mês, paga o serviço para fazer isso, as taxas? Não, melhor ter um ponto fixo no município, na cidade onde você presta serviço e desvincula esse serviço do demanda de onde e como você gostaria de trabalhar de fato, que é hoje mais que nunca está virando mais e mais dinâmico, né? Empresas crescem, diminuem, contratam remoto, trabalham híbrido. Então acho que chegamos a um ponto onde é ainda mais crítico desmembrar esses dois utilidades e realmente focar eles serem complementares. Bom, desde o último ano, as empresas se viram obrigadas a mudar completamente seu sistema e adotar o que a gente está convencionando a chamar de trabalho remoto, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade, mais de 12 milhões de brasileiros estão atuando no modelo home office hoje. Abrir uma empresa pode ser um processo muito burocrático e custoso, né? Como é que um escritório virtual pode ajudar nesse processo, Miklos? Sobre essa coisa de remoto, é muito interessante esse número. Inclusive, gostaria de compartilhar 3 coisas nossas aqui na Hero. Nós acabamos de captar uma rodada de investimento com mais de 100 anjos e 2 fundos de investimento sem eu sair da casa. Tudo isso foi negociado online, contratos online, imagina. Somos hoje 60 pessoas no time, 40 deles nunca encontraram com outros Heroes. Eu, por exemplo, não conheço presencialmente 40 pessoas do time, de 60. E a gente hoje cria e administra todas as experiências de team building no formato remoto e continuar assim. Então, de fato, estamos também vivendo isso, essa mudança, e está sendo muito interessante. E estou muito interessado em ver como ficará pós-pandemia. Voltando a um pouco a sua dúvida de dor de abrir uma empresa, de fato, é muito dolorido. Brasil, em particular, é bem burocrático abrir uma empresa. Eu já morei em 6 países, em 3 continentes, e abri empresas e lidei com empresas em todos esses continentes. E Brasil, de fato, tem ainda um processo muito longo para abrir e muito custosa, e tem muito risco ao longo do caminho, onde nós, inclusive eu, às vezes tinha medo de fazer alguma bagunça. Então, esse processo com a escritório virtual fica um pouco menos caro e menos longo, porque pelo menos a primeira parte de abertura, que precisa ter certos itens, documentos e um endereço fiscal, essa coisa de endereço fiscal é resolvido em 2 minutos. Então, não tem mais, deixa eu conhecer um local, visitar, administrar, Sim. Colocar depósito, negociar contrato e pegar chave, vistoria. Isso é de semanas, se não meses de trabalho. A gente resolve em 2 minutos. Então, pelo menos um processo muito longo já ficou um pouco melhor. E aqui na Company Hero, a gente está agora indo atrás para melhorar o restante do processo de abertura, trabalhando juntos, inclusive com contadores e advogados, que são nossos parceiros, para melhorar e tirar o dor de papelada indo, voltando, e-mail, WhatsApp, ligação, irritação,
tudo isso ser resolvido com tanta facilidade como a gente está resolvendo a escritório virtual para nossos clientes. Uma das coisas mais complicadas, que você até mencionou na tua fala, é essa volatilidade, ou seja, a dor que o empreendedor tem de ampliar e às vezes também de diminuir o teu negócio de acordo com o que está acontecendo. Então, às vezes é muito comum haver uma onda de novos negócios e o empreendedor contrata muitos funcionários. E no processo reverso, ele precisa, de alguma forma, também diminuir algumas posições em razão de não estar ali com algum serviço sendo desenvolvido, um produto sendo vendido, enfim. Então ele tem os altos e baixos são muito recorrentes na vida do empreendedor. E uma das maiores dificuldades sempre foi calcular o espaço físico que essas pessoas vão estar nesse, pois né? Essa talvez seja uma das grandes vantagens desse modelo, né? Sim. Pelo menos tu tira as perguntas, questões e complexidades fiscais e contratuais, societárias dessa equation, dessa fórmula. Então você pode realmente focar minha demanda de espaço, uma questão de facilities. A gente vai trabalhar assim, ou aqui ou lá, ou dividir ou não. Podemos fazer só demanda, adequando as necessidades no seu time. Porém, eu não preciso me preocupar que eu estou atendendo as necessidades corretamente de ter um endereço fiscal certinho, no lugar certo e ter comunicação contínua com os órgãos públicos. Então, isso de fato facilita essas mudanças. Eu sei um pouco desse dor, viu? Porque uma das empresas que a gente tinha era um cowork no passado. E a gente também fez build to suit para maiores empresas como Cabify e coisas assim. Essas empresas mudam, compram outras empresas, downsizing, mais espaço, menos espaço, depois eles saem para outra sede e tem muita mudança de fato e fica muito complicado porque tem que envolver jurídico para mudar societariamente a empresa. E com um endereço fiscal escritório virtual, isso não é um dor de cabeça mais. Esse tipo de serviço, ele funciona, ao seu ver, para empresas de qualquer tamanho, pequenas empresas, startups que estão começando agora, que eventualmente têm só seus fundadores ali, mas também para grandes multinacionais? Sim, olhando simplesmente dados de nossos clientes, temos desde PJs autônomos, tipo até médico que trabalha no hospital e trabalha como PJ na Albert Einstein, etc. Ele precisa abrir uma empresa, então né, ele usa e trabalha, obviamente, dentro do hospital, mas até multinacionais que precisam sedes fiscais em todos os estados, municípios, onde eles prestam serviço. Então, nós estamos atendendo todas essas empresas e temos centenas de KINAIs, tá? Quem não sabe o que é um KINAI é a atividade que uma empresa usa e temos uma alta grau de variedade de usuário, desde pessoa sozinho, autônomo, que presta serviço para um cliente só, até o multinacional, que é global e atua com milhares de funcionários em vários lugares. Os escritórios virtuais, eles são recomendados para todos os tipos de empresas e serviços? Eles são uma opção boa e funciona perfeito para serviços, para indústria e comércio que tem pontos físicos, não é uma opção adequada. Lá, eles têm que ter as filiais em cada ponto onde eles atuam. Então, hoje a gente não atende indústria e comércio com o serviço de escritório virtual e a gente foca em serviços e e-commerce, tá? Dentro do comércio. Uhum. Para essas outras atividades, a gente tem outras soluções de registrar marca e ajudar eles a alterar o contrato social e tal, mas isso não é o assunto aqui no podcast. Para escritório virtual é para serviços, sim, autônomos e e-commerce. Bom, a gente está percebendo que todo esse grande movimento de transformação das empresas vem se dando após esse triste momento que a gente está vivendo da pandemia. Mas você acha que mesmo no mundo pós-pandêmico, onde a gente vai ter uma população mundial de imunizados e um risco de infecção, digamos, controlada, você
Você acha que os escritórios virtuais devem permanecer? Sim, a gente oferece soluções. Estamos nesse mercado desde 2014. Existe nossa empresa, claro, era muito menor na época, e a gente provia escritório virtual desde lá. O crescimento continuou, e desde vivo no Brasil, vi greves, impeachment, crise dólar, Olimpíada. Então, vi já várias crises e coisas que mudaram, e ambos em momentos bons de economia e também em momentos de crise, a escritório virtual segue conforme tem empresas sendo abertas. Durante a pandemia, de fato, mais pessoas começaram a questionar a necessidade de ter um conjunto em cada lugar que eles atuam, porque viram que está bem fazer reuniões online. Inclusive nós, imagina, fizemos uma rodada de investimento sem sair do apartamento, tá? Então, não tem mais esse cafezinho tanto como era, e se tem muitos provedores, coworkings, plataformas de coworking, lugares sob demanda, tipo on demand, que conseguem atender essas necessidades mais pontuais. Então, enxergo que houve um crescimento de número de empresas que vão adotar esse serviço, e provavelmente essa mudança é permanente pós-pandemia. Inclusive, eu queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes, se alguém que tiver interesse de conhecer um pouco mais o trabalho da Company Hero e conhecer um pouquinho mais os serviços de vocês, como é que a gente faz para chegar até vocês? Claro, nos focamos muito no atendimento online. Então, nossa ideia é tirar tudo a burocracia. Então, temos um site chamado companyhero.com para checar nossos serviços. Tudo é possível contratar online sem falar com ninguém, porque somos empreendedores criando soluções para empreendedores, e muitas vezes tu quer tudo lá, sem negociar o melhor preço, já lá contrata, sem ter toda essa ida e volta, porque tempo é caro, o empreendedor já tem muito inimigo, né, de tempo. Então é um jeito de contratar, porém também acreditamos muito no atendimento humano, personalizado. Então temos um chat lá no site para também falar com pessoas que têm dúvidas, ou até agendar uma call se querem entender como funciona outros serviços que a gente presta, como registrar uma marca ou serviços de marketing digital. Então esse é o melhor jeito de conhecer nossa empresa e os serviços. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo que eu tive com o Miklos Groff, que é fundador da Company Hero, uma empresa que já atua no Brasil, como ele mesmo disse, há muito tempo, mas que ganhou um outro sentido e um outro significado, ou amplificou seu significado após esses movimentos todos que a gente vem vivendo aí como planeta, né, de certa forma, em razão dos eventos da pandemia do Covid-19. Então, é um novo modelo de atuação muito compatível com tudo isso que a gente está vivendo, como eu mencionei, sobretudo nesse mundo que a gente deve, em pouco tempo, se Deus quiser, começar a viver, que é o que se convencionou a chamar mundo pós-pandêmico, onde parte importante, acredito eu, das atividades vão seguir nesse ambiente digital, virtual, de teletrabalho. Então faz todo sentido se preparar corporativamente, digamos assim, para esse novo modelo. Como eu sempre digo, meus amigos, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima oportunidade. Tchau!